Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 23 de junho, estamos no 12º domingo do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 40. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: "Vamos para outra margem." Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: "Silêncio, cala-te!" O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: "Quem é este? E a quem até o vento e o mar obedecem?" Meu irmão, minha irmã, a comunidade cristã dos evangelistas era uma comunidade duramente perseguida. Os cristãos do tempo de Marcos experimentavam todos os dias a insegurança de viver como cristãos, perseguidos por causa da fé em Cristo, proibidos de prestar culto publicamente, obrigados a uma vida marginal. Os fiéis da igreja deviam experimentar grande consolo e confiança toda vez que ouviam as palavras de Jesus: "Silêncio, cala-te." É possível também que houvesse alguns que se sentissem envergonhados por terem tanto medo da perseguição e das provações. "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" Certamente não eram poucos os que, no momento do perigo, tinham clamado a Jesus: "Mestre, estamos perecendo e tu não te importas?" A reação de medo dos discípulos era compreensível. A igreja em que eles viviam mais parecia uma frágil barca prestes a afundar, e Jesus, mesmo estando na barca, parecia dormir. Essa mensagem de confiança não perdeu nada de sua força consoladora e ressoa também para nós como encorajamento em meio às provações e como reprovação do nosso medo e pânico. Como no tempo do evangelista Marcos, a igreja hoje está sendo açoitada pelo vento da contradição e da prova. Por sermos cristãos, somos acusados, justa e injustamente. Como no tempo do evangelista Marcos, as ondas do mar em tempestade se precipitam sobre a igreja. Há discussões e intrigas, fora e dentro da igreja. Os sinais são o de que a igreja está com seus dias contados e perto do naufrágio. De novo, o Senhor nos repete o que disse aos discípulos na barca: "Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé?" O mestre parece dormir na barca, mas é ele que carrega a barca. Alguns dão por certo o fim da igreja e que a fé será liquidada em breve. Mas isso também não é novo. Sempre houve, em todos os períodos da história, os que decretaram o fim da igreja. E, no entanto, a igreja continuou, apesar de sermos tão desajeitados e desorientados. Sinal de que a igreja é guiada e conduzida não por nós, mas pelo Senhor, mesmo que pareça adormecido. O evangelho de hoje, porém, não está dirigido aos de fora, mas a nós que somos medrosos e pessoas de pouca fé. O episódio da tempestade acalmada é narrado para nós que olhamos mais as ondas que nos ameaçam do que o Senhor que está na barca da igreja. Outra coisa importante a ser levada em consideração é que as tempestades mais perigosas não são as que sobrevêm contra a igreja, mas as tempestades que estão dentro
do nosso coração, as tentações, os desânimos, as revoltas. Estas tempestades interiores são muito mais destrutivas e perigosas. Por isso precisamos despertar Jesus, que está como que adormecido em nosso coração. Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? É necessário despertar Jesus que dorme, procurando-o na oração, na prática da caridade. O mar imenso e profundo, com sua calma e com suas tempestades, é na Bíblia a criatura que melhor se presta a medir a grandeza e o poder imensos de Deus. Mas mais impressionante do que o mar é a beleza da Assembleia dos Fiéis reunida para a Eucaristia. O mar é lindo e canta os louvores a Deus, mas quanto mais linda é a Assembleia dos Fiéis, na qual o sussurro misturado das vozes é semelhante às ondas que se quebram na praia. Uma só voz de homens, mulheres, crianças se eleva em meio a orações que elevamos a Deus. Uma calma profunda mantém esta voz na paz. São Basílio Magno. A missa é sacrifício de louvor. Não empobreçamos a missa dominical com elementos estranhos ao louvor, à doxologia, à evocação das maravilhas do Senhor, à ação de graças. Não vamos contaminar a missa com torcida, teatro, televisão e show. Nosso louvor está contaminado de vaidade, de interesses e de adulação. Esse louvor não é digno de Deus e ele não chega ao céu. Mas nós temos Jesus na barca. Mais uma vez, peçamos a Ele que purifique o nosso louvor a Deus. Melhor, que seja Ele o nosso alto-falante vivo junto ao Pai. Que o nosso louvor chegue ao Pai por Cristo, em Cristo e com Cristo, e seja transportado pelo sopro poderoso do Espírito Santo.